E aí, gente, vamos chegando. Tudo bem com vocês? Cheguem junto aí enquanto eu vou fixando aqui o comentário da live. Pronto, tudo certo. E aí, tudo bem com vocês? Oi, Bianca. Oi, Lori. Oi, Nájela. Bom ter vocês por aqui, Jádia. E aí, tudo certinho? Hoje voltamos ao horário comum, né, das lives de segunda-feira, com um tema que vocês me pediram, falando sobre slow life. Então, vamos nessa. Olha eu de novo aqui na live, bom demais ter você aqui, Milene, Andréia também, Ana Lu Domingos. Gente, pra mim é sempre um prazer as nossas trocas aqui de segunda-feira. Esse horário também é melhorzinho pra mim, que já é fim de tarde, ó. Deixa eu passar aqui pra, ó, finalzinho de tarde por ali. E eu fechando aqui o dia com a nossa live, meu dia de produção de conteúdo. Hoje é o dia que eu foco, né, na produção de conteúdo. Inclusive, obrigada aí aos patrocinadores do Patreon. Vou sempre comentar por aqui, porque é a galera que tá ali, né, no patrocínio, no Patreon, onde ficam gravadas essas lives, inclusive. Vamos lá. Bianca, não conheço esse assunto. Pois é, Bianca. Esse foi um pedido que me fizeram. Eu recebi uma pergunta lá na pesquisa que eu fiz em setembro com vocês sobre assuntos, né, que seriam interessantes de serem trabalhados aqui nas redes sociais, nos stories e no conteúdo no geral. E eu recebi essa pergunta por lá e por isso que eu resolvi trazer esse assunto por aqui, porque, enfim, né, não dá só pra responder num stories. É um assunto que rende pra caramba, me perguntam muito sobre isso. Vocês sabem que eu sou aí adepta do slow life, do minimalismo, de fazer as coisas num ritmo mais sossegado, né? Mesmo morando aqui no Vale do Silício, que é um local onde a coisa é bem acelerada, né? Eu venho trabalhando numa corrente contrária, então a ideia hoje aqui é a gente conversar mais sobre isso. Lili, Lu, Rê, Viagem Top Blog. E aí, Amanda, tudo bem? Bom demais vocês por aqui, vamos começar? E aí, bora? Peguei um alguém aqui, vamos nessa. Pessoal que tá assistindo na gravação, valeu aí pela presença também. Pessoal que tá ao vivo, sempre bom ter vocês aqui ao vivo. Obrigada demais pela presença mesmo, seja na gravação, seja aqui no ao vivo. Pra mim é super especial estar fazendo essa troca com vocês. Vamos lá, eu recebi essa pergunta aqui, deixa eu até tirar os comentários um pouquinho pra galera ver a pergunta quando for chegando. Inclusive, galera, aqui nas lives a ideia é a gente trocar, a ideia é a gente simplesmente, não é simplesmente eu ficar falando coisas aqui. Eu gosto muito de saber o feedback de vocês por aí. Então aqui no cantinho tem um lugar que dá pra colocar uns corações, e aí vocês movimentando esse lugar, eu sei que vocês estão recebendo do outro lado. A galera que já é aqui da live sabe que a gente gosta mesmo de interação, né? Então fica aí a dica na interação, que eu fico na resposta aqui aguardando vocês. Mas eu recebi essa pergunta aí, ó. Gabi, eu também empreendo e fico super na dúvida entre esse movimento mais slow e esses mentores que falam sobre alta performance, acordar às 5 horas da manhã e fazer o mundo acontecer. Eu, particularmente, acho que não existe essa regrinha das 5 horas para ser produtivo e uma pessoa foda no que eu faço, mas como unir os dois mundos? Como você faz para seguir o slow life e conseguir ter alta performance e fazer o seu negócio crescer ao mesmo tempo? Pois é, achei essa pergunta boa. Aliás, achei essa pergunta excelente e muitos de vocês me confirmaram aqui no direct, né? Deixa eu voltar a ativar os comentários para eu ver o que vocês estão falando por aqui. Que outras pessoas tiveram essa dúvida. Então tem outros empreendedores aí que também tem esse mesmo esquema, que estão buscando uma vida com mais espaço para si mesmo, mais espaço para a família, né? Mais espaço para as coisas aí essenciais que a gente vive trocando aqui, mas bate aí nesse conflito da alta performance. O que eu vou trazer aqui na live, gente, é a minha opinião sobre esse assunto. Não tô aqui falando que é regra, nem fórmula, nem nada disso. É a forma que eu faço, é a forma que eu encontrei nesse meio do caminho, né? De alcançar uma vida mais tranquila, ter um estilo de dia mais sossegado e não nesse corre-corre que me deixa mal. Eu sou uma pessoa que, se eu não prestar atenção, eu caio na sobrecarga, eu caio na ansiedade. Então todas essas estratégias foi pensando na Gabriela, inclusive na Gabriela empreendedora que está, né, à frente do negócio, que precisa estar bem para tocar um negócio. Então essa é sempre a minha prioridade. Então eu acho que uma resposta bem simples, assim, para essa pergunta, como que eu faço, qual que é a minha opinião no meio desses dois mundos, eu olho para o essencial. E muitas vezes olhar para o essencial é dizer sim para uma coisa muito importante e dizer não para uma porrada de outras coisas que também são interessantes, que também são excelentes. Mas é isso. É dizer não e ficar só com aquilo que é realmente essencial e que traz resultado, né? Aquela tal daquela regra de Pareto.
dos 20% de esforços trazem 80% dos resultados. Faz sentido isso pra vocês? Alguém aí segue essa mesma linha? Então, a ideia que eu vou trazer aqui hoje tem bem esse papo de essencialismo o tempo todo, né? Que é o que vocês veem por aqui. Mas parece mais do mesmo, mas é isso. É muito ligado ao essencialismo. Oi, Paty! Saudades também. Que bom ter você por aqui. Bom demais. Bem-vinda! Então, essa é a visão de um essencialista, uma visão de uma pessoa que foi mudando hábitos e comportamentos para construir as coisas, mas com menos volume. Então, a ideia essencial é essa: como que eu consigo ter uma vida num ritmo e fazer a minha empresa crescer, é que eu realmente dou atenção a esses 20%. Mas na prática, vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa alta performance, né? Eu fui até, antes de entrar aqui para pesquisar um pouco sobre isso, trazer algumas imagens aqui para vocês. E o que eu vi muito sobre alta performance, né? Logo que eu coloquei ali, apareceu um monte de coisa sobre carros, sobre desempenho de software, não sei o quê. E o que é essa alta performance, né? Vamos filosofar um pouquinho mais sobre isso. Aliás, galera que tá aqui ao vivo, vamos trocando, me deem uma resposta se faz sentido pra vocês essas coisas que eu tô comentando. Mas a alta performance, ela tem um sentido de fazer com que a gente alcance um estado de equilíbrio, onde esse estado de equilíbrio seja altamente produtivo, certo? Então é buscar situações no nosso dia a dia onde a gente dá atenção a diversas áreas, fazendo isso de maneira que a gente alcance uma produtividade alta. O negócio é que quando a gente pensa na alta performance, imediatamente as pessoas já linkam com realização, com fazer alguma coisa, com desempenhar, com ação, não é verdade? Então a alta performance está muito ligada a essa coisa de fazer, ou pelo menos é a forma que a gente recebe isso logo de imediato. Então na associação que a gente faz é que a alta performance significa ter um desempenho máximo, ter um desempenho alto em algum campo da vida. Então quando a gente fala de alta performance se refere a vários campos da nossa vida e através desse desempenho máximo conseguir resultados que nunca foram alcançados. Só que aí, onde é que o bicho pega? O bicho pega porque quando a gente fala de alta performance, não é simplesmente desempenho, ação, realização, execução das coisas. Tem um outro lado que eu vivo sempre falando pra vocês aqui, que é o lado do equilíbrio. Se você quer realizar, você tem que descansar. Se você está sendo produtivo, é legal ser contemplativo, porque uma hora que você faz esse espaço acontecer é quando você forma as conexões, né? Então, acredita que realmente existem momentos e áreas na nossa vida que precisam de uma atenção maior e a gente, por dedicar mais tempo, mais energia a essas áreas, a gente acaba alcançando uma performance mais alta nessas áreas. Por exemplo, quem pratica atividade física e tem aí personal trainer ou então já faz um treino, né, que tem um hábito de fazer esse treino, acaba atingindo uma performance maior, um resultado maior do que uma pessoa que não treina. Então, quando a gente fala na alta performance, é muito importante que a gente tenha em mente que resultados diferentes para pessoas diferentes. Eu vi até que a Nájila comentou aqui. Eu acredito que existem momentos e fases da vida onde ela vai exigir mais de você. Chega um momento que você precisa aprender a priorizar o que você precisa fazer e delegar o resto. Então, independente da área, eu concordo disso também. Independente da área, você vai focar em determinadas coisas na sua vida para que você possa direcionar energia e tempo. Porque é através desse direcionamento de energia e tempo que você vai conseguir realizar, fazer mais coisas, desempenhar mais coisas para alcançar esse nível de produtividade. Mas não basta apenas ter essa visão de que é só realização, é só feito, é só desempenho. Olha essa imagem aqui. Quando eu penso em alta performance, eu penso muito nos atletas. Quando a gente olha um atleta jogando, né, jogando bola, jogando basquete, fazendo uma corrida ou numa maratona, enfim, né? Quando você vê atletas e principalmente pessoas que trabalham com o corpo, dançarinos, que é realmente um esforço muito alto, você consegue, pra mim a imagem do atleta significa muito essa coisa da alta performance. Outro dia desses eu tava vendo uma série, aquela série Atypical, que eu adoro, acho uma série fofa demais. Quem não viu Atypical ainda, veja, uma série muito fofa, tem no Netflix. E uma das personagens ia entrar, né, pra realmente se empenhar em fazer mais exercícios, pra
entrar na faculdade como atleta. E aí a treinadora dela virava e falava assim, então, tá pronta, você vai ter que abrir mão dos relacionamentos, vai ter que abrir mão disso, vai ter que abrir mão daquilo outro, vai ter que abrir mão daquilo outro, porque agora o foco é treino. Então, quando eu penso nessa coisa da alta performance, imediatamente me vem a visão do atleta, não porque ele tá ali focando e fazendo o tempo todo, mas porque ele, para atingir as vitórias e os altos resultados, ele tem que abrir mão de determinadas coisas, que muitas vezes são boas também, mas porque ele tá direcionando e dizendo sim para outro foco que é muito importante, né? Então, essa visão do atleta eu acho muito legal da gente ter em mente, principalmente porque a gente vive numa cultura de aceleração, galera. A gente vive numa cultura de aceleração, certo? A gente normalizou coisas do tipo... A gente normalizou assim, é legal ter mais, ser maior, ser mais rápido, ir mais longe, fazer enquanto os outros estão dormindo, não é verdade? Executar enquanto os outros estão descansando. Então a gente acabou que essa normalização virou uma cultura de aceleração para todos nós. Então, uma cultura que busca alta performance, se destacar, ter mais resultados e que está acelerada, vai acabar gerando muita ansiedade, muito imediatismo e as pessoas vão acabar se sobrecarregando. Porque somos humanos, todos temos limites. Lá vem Gabriela igual um disco arranhado, falando a mesma história o tempo todo, não é mesmo? Mas a verdade é que a gente entrou nessa cultura de normalização e as coisas acabam se misturando e a gente acaba se sobrecarregando porque vira um ciclo sem fim. Né? Então, essa coisa do... Outro dia desses eu li uma matéria que o título da matéria era alguma coisa do tipo assim... Is it time to call bullshit on progression? Alguma coisa desse tipo, né? É hora da gente falar que para com essa correria, pelo amor de Deus, essa progressão. Vamos alguém falar alguma coisa? Porque as pessoas estão se cansando. Né? As pessoas estão ficando cada vez mais sobrecarregadas, cada vez mais doentes. Hoje, inclusive, eu fiz um post no meu feed. Aliás, depois a galera vai lá no meu post no feed, comenta aqui o que achou da live, que foi esse post que eu falei de burnout, como os níveis de burnout estão aumentando, né? Porque é acelerado mesmo. E é acelerado e aí entra numa coisa da comparação que a nossa sociedade tem. E na coisa da comparação, o que acontece? Você sempre fica olhando a velocidade. E aí o ser humano acaba com esse desejo da recompensa imediata, ele fica sempre buscando por esses resultados que no fundo, precisam de mais espaço. Então o atleta, não é porque ele começou, esse cara aqui, ó, por exemplo, vou pegar a foto lá do atleta. Começou a jogar basquete, já fazia todas as cestas. Não fazia. Tá treinando pra caramba pra fazer as cestas, entendeu? Uma pessoa que começou a praticar corrida, não é de uma hora pra outra que ela vai correr 5 km, ela vai praticar até chegar nesses 5 km. Uma pessoa que começou a fazer qualquer esporte, a praticar qualquer instrumento, ela precisa de tempo. A mesma coisa com um negócio. Essa coisa das fórmulas, né? Vamos citar nomes, mas as fórmulas aí dos 7 dígitos em uma semana e tal, aquela coisa toda, gente, parece que pacotou uma formulinha, faz ali uma coisa acelerada e vai alcançar aqueles resultados. Não é assim para todo mundo, né? Não é todo mundo que ganha 7, 8, 9, 10 dígitos em uma semana. A maioria de nós trabalha para isso ao longo dos anos para conseguir esses resultados. Então essa é uma questão. A gente vive numa cultura muito acelerada. Eu falo muito disso para vocês, mas é porque eu realmente acredito que parte dessa dificuldade que nós empreendedores temos e nós enfrentamos é que as coisas estão muito corridas. E a gente vive nessa cultura de aceleração e acabamos sendo pego no meio desse caminho todo. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que é esse estilo de vida, né? Mais slow life. Isso aqui eu fiquei pensando em trazer uma comparação, né? O que pensam que é o slow life? Que vai lá, vou fazer um chá, vou fazer a mesa, vou ficar lendo o tempo todo, vou tirar foto que vai pro Pinterest, né? Não é assim não. Na verdade eu não vou, de meio do meu tempo livre, ficar fazendo foto pra postar na internet, né? Então, a coisa de você colocar o tempo pra você descansar, pra você ter mais espaço, né? Pra você ter mais harmonia no seu dia a dia, significa simplesmente que às vezes você quer colocar o pé pra cima. Então, na realidade, o slow life é mais ou menos isso, muito mais do que isso daqui, entendeu? Então, assim, quando você tiver essa ideia do slow life em mente, significa não apenas
que você tá... Não é comparar o seu resultado com o resultado do outro, mas priorizar as coisas que são importantes pra você. Então não é postar uma foto pra ir no Pinterest, entendeu? Do que você tá ali curtindo. Por isso que tantas vezes as pessoas falam, Gabi, me conta mais o que você tá fazendo no tempo livre. E no tempo livre eu geralmente não pego o celular pra ficar postando foto, né? Então é por isso que tantas vezes eu apareço aqui pra falar mais coisas de trabalho, de conteúdo e etc. E tento, né, trazer outros tipos de referência. Né? Mas a verdade é que assim, gente, não existe fórmulas, não existe certo e errado, existe o que funciona pra você, existe o que não funciona. Então não adianta ficar comparando o seu trabalho com o trabalho do outro, não adianta ficar focando em fórmulas, se fulano fez isso, se fulano fez aquilo, e se funcionou pra ele, se aquela fórmula funcionou pra ele, beleza, mas é olhar realmente pro que é prioridade pra você. Pra mim, muitas vezes é colocar o pé pra cima e descansar. Então quando a gente fala de slow life, muitas vezes o que a gente tá simplesmente significando é de dar um passo atrás e começar a curtir essas coisas e entender o tempo presente, participar desse momento presente, né? E realmente estar ali quando você está lendo, ou com a família, ou praticando algum esporte, enfim, né? Realmente presente naquele momento. Trabalhar a aceleração, eu acho. Muito da coisa do Slow Life veio com as minhas práticas de minimalismo digital, por exemplo, que foi esse entendimento dessa coisa da ansiedade, muito, né, de mim vinha desse gatilho digital das redes sociais e tal. Eu sempre falei isso pra vocês aqui, mas porque realmente é um gatilho de ansiedade, de fear of missing out pra mim. Então o trabalho de minimalismo digital foi uma coisa que me ajudou a entrar nesse Slow Life. Então assim, percebam, é uma série de estratégias, né? Então, essa alta performance, para chegar nesse equilíbrio, eu trabalhei mais na subtração do que na adição. Muitas vezes as pessoas querem trabalhar na adição. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou encaixar aquilo? Como é que eu vou colocar aquilo outro? Como é que eu vou, né? E na verdade, o que eu busquei ao longo desses últimos anos para alcançar essa alta performance e ter uma vida mais tranquila é o que eu vou tirar. O que eu vou priorizar? O que eu vou colocar à frente? Por que eu vou dizer não? Como é que eu vou dizer não? Ih, fudeu, não sei dizer não. E agora, como é que eu faço? Entendeu? E agora aprende a dizer não, né? Rever todos esses processos. A Nayane perguntou aqui, como é minimalismo digital? Nayane, desculpa. Vou recomendar pra você uma série que tem lá no meu YouTube. Depois que você terminar a live, dá um pulinho lá. É uma série só de minimalismo. E eu falo de minimalismo em vários pontos de foco. Minimalismo na sua casa, o que é minimalismo, minimalismo na gestão do tempo. E eu tenho um vídeo lá só sobre minimalismo digital, se você quiser aprofundar nesse assunto. Mas minimalismo digital significa você encontrar e dedicar o seu tempo ao que agrega valor na sua vida digital. Hoje nós já passamos muito tempo dentro dos celulares, nos nossos computadores, então nós já temos uma vida digital, não é verdade? Vocês não estão aqui comigo? Digitalmente, nós não estamos conversando, trocando de maneira digital? Pois é, todos nós já temos uma vida digital. Por isso, a gente vai olhar para a organização e para os processos dentro dessa vida digital. E quando a gente fala do minimalismo digital, é procurar o que agrega valor para que você possa usar a tecnologia mais propósito, acrescentando no seu dia a dia e não tomando nem o seu tempo e nem seu dinheiro e mais, nem a sua atenção, porque hoje vivemos a economia da atenção e o que mais essas empresas estão buscando, o que mais essas empresas estão buscando é a sua atenção. Então, se eu estou aqui como produtora de conteúdo, nesse momento que eu dedico a estar aqui, eu quero trazer para você algo de valor, porque eu acredito nesse minimalismo digital e acredito nessa troca. Então eu não trabalho com entrar aqui para colocar qualquer coisa, eu trabalho aqui com essa coisa do valor, que é o minimalismo digital. Então dá um pulinho lá no YouTube para você ver um pouco mais sobre esse assunto e mais sobre minimalismo, tá bom? E o minimalismo digital, gente, foi um processo por onde eu comecei. Tanto é que eu falo muito de organização digital com vocês por isso, porque eu comecei por aí. Eu comecei nessa organização digital, comecei a tirar esse excesso. Inclusive, se você não conhece também, fica aqui a dica, ó, que ela sempre faz o mexão. Meu livro também fala pra caramba desse processo de minimalismo digital, Conexão Essencial. Recomendo, tá bom? Galera que tá aí no chat, que já leu o livro, se quiser dar o feedback também, né? Vale aí a leitura sobre esse tema, tá bom? Então, minimalismo digital foi onde eu comecei para tirar essa coisa e
como é um gatilho de ansiedade que me levava à comparação, que me levava a entender que aquela grama do vizinho era mais verde, então se eu trabalhando nisso eu posso tirar esse gatilho e focar na minha própria alta performance, porque quando a gente olha para performance a gente tem que olhar por motivações internas e não por motivações externas, certo? Então é bom ficar de olho nisso daí. Outra coisa que me adicionou muito, que me ajudou muito nesse caminho foi a meditação. Então praticar a meditação, entender os estados onde eu estava mais presente, praticar a minha respiração, mesmo na yoga, me fez entender esse momento de slow life. E hoje, inclusive pensando, né, vou fazer a live, vou falar um pouco mais sobre isso. Na hora que eu tava fazendo yoga, hoje eu tava fazendo, em um momento ali eu parei e fiquei pensando assim, nossa, esse movimento eu fazia tão rápido antigamente, agora fazendo ele mais devagar eu consigo perceber meu corpo, consigo entender as coisas, então fazer processos de maneira mais devagar, lá na yoga, lá no tapete eu percebo que olha, fazendo isso daqui eu tenho um maior entendimento, a qualidade é melhor, mesmo que eu esteja fazendo um treino de yoga de 20 minutos. Mas está com uma qualidade, está sendo entregue porque eu estou fazendo isso de uma maneira mais... de uma maneira mais próxima, não é verdade? Então é isso. O Slow Life pra mim também tem essa grande ligação com o processo de estar no presente, mindfulness, meditação. Então esse é outro caminho que eu achei pra encontrar aí no meu dia a dia. Outra coisa é a própria estruturação da empresa, né? A pessoa que me perguntou sobre como fazer o negócio crescer no meio disso. E foi o que eu falei, não existem fórmulas, existe trabalho. Então eu, ao invés de ficar focando em, nossa, tem um puta projeto grande, esse projeto vai levar meses pra ser realizado e eu não vou fazer, mesmo com medo, mesmo com receio, a Gabriela sempre foi assim, eu vou pegar esse projeto grande, vou dividir em pequenas partes, vou fazer o que eu posso agora, com os recursos que eu tenho agora, para fazer esse movimento, plantar sementes para ver como esse projeto responde na minha vida. E foram assim que eu construí coisas dentro do meu negócio. Sempre. Então sempre foi passinho por passinho, despacito, no modo despacito, até eu conseguir fazer com que essas coisas tivessem resultados. Então assim, eu tô produzindo conteúdo na internet desde 2013. Né? Eu tenho um negócio digital desde 2015. Então hoje em dia eu tenho uma liberdade maior de, por exemplo, eu vou trabalhar 4 dias na semana, de ter essa conversa com os meus clientes e fazer aí uma negociação, porque eu já tenho uma estrutura de cursos, eu já tenho pessoas que trabalham comigo, eu já tenho coisas delegadas, né? Então assim fica muito mais fácil de trabalhar e botar os pés pra cima, né? Se inspirem aqui olhando os meus pezinhos pra cima. Então, nessa estruturação da empresa, 3 pontos de foco principal que me permitiram essa estrutura. Atendimento a clientes, ter pessoas que me ajudam nesse atendimento a cliente. Então, assim, de vez em quando eu tô offline aqui, então vai ter uma equipe pra ajudar, tanto no e-mail, tanto no Instagram. E aí, né, isso as pessoas me ajudam ali a responder vocês, que são, né, o meu bem mais precioso, meus alunos, meus seguidores, as pessoas que estão aqui acompanhando esse conteúdo. Então eu quero que vocês sejam super bem tratados. E por eu estar offline em alguns momentos, eu preciso de uma equipe pra me ajudar. Então, delegação, ter uma equipe, ter um time pra me ajudar. A outra coisa foi o entendimento do que é o meu trabalho. Só é possível organizar o seu trabalho se você entender o que é o seu trabalho. Se você não entender o que é o seu trabalho, não tem como, não tem jeito, não tem o que fazer, certo? E aí, eu trouxe aqui alguns prints, que me permitem mostrar pra vocês o que é um pouco do meu trabalho. Primeiro, eu divido meu trabalho em alguns blocos. Essa ferramenta que eu tô mostrando pra vocês é o Time lá. Tá? Ele me ajuda, é um time tracker. Então eu tenho alguns blocos, como respostas, deep work, marketing, meetings, meninas da firma, enfim. Então todos esses blocos são blocos que eu trabalho. Aqui um exemplo de uma semana minha, tá? Uma semana clássica, 32 horas de trabalho ali. E aí eu dedico tempo a cada uma dessas áreas. Tá? Então o que acontece? Tem semanas, por exemplo, semana de lançamento, como foi essa semana aqui, que eu gasto mais tempo em respostas, porque eu tô respondendo alunos, pensando em pessoas. Gabi, consegue fazer isso? Eu preciso entender se o laboratório é pra mim agora, o que eu faço e tal. Então eu fico nessa ponte com alunos de uma maneira maior. Só que o que eu tento sempre fazer, gente, esse modo deep work aí é um dos mais importantes que eu tenho. Percebam que não é onde eu gasto mais tempo, mas são os meus 20%. Os meus 20% estão aí, os projetos que eu caminho, deixa eu tirar aqui pra ficar mais claro nos comentários. Os projetos que eu caminho, que eu consigo ver resultados, que me levam ao próximo passo pra eu não ficar naquela roda ali, só, ai meu Deus, tô aqui pagando os boletos, é esse deep work, são projetos que eu aprofundo, é um curso que eu faço que me dá um outro pilar do negócio e entra o din-din ali porque outra pessoa tá comprando um curso, é um e-book que eu crio, é uma mentoria que eu faço, é um aulão que eu dou, então eu vou sempre buscando fazer essa divisão pra minhas
semanas são diferentes, ó, essa semana aí teve 26 horas de trabalho, essa outra semana teve 36 horas de trabalho, essa outra teve 32, então eu sei o que é o meu trabalho. E isso faz uma diferença muito grande na minha divisão aqui. Então, primeira, esse entendimento do que é o trabalho é o que me permite ter uma alta performance e ainda assim encaixar as coisas e fazer as coisas de uma maneira tranquila. Fazer as coisas de uma maneira mais slow, no tempo da natureza, no meu tempo, aproveitando ali as brechas que eu tenho, os respiros que eu tenho, né? Vivendo realmente esses espaços. E é viver espaço. É viver o espaço mesmo, porque uma coisa é você reservar um período ali, vou estudar. Aí você chega naquele período que vai estudar, tá cheio de distração, a cabeça não para, você não sabe exatamente o que você vai estudar, vamos lá, na boa, você não vai estudar. Porque tem tanta distração que você não vai estudar. Não tem como, você não tem concentração pra fazer aquilo, você não tem foco pra fazer aquilo, não é verdade? Quantos de vocês já passaram por isso? E aí, quantos, né, já passaram por isso? Acontece. Então o negócio é você entender esse espaço, entender essa convivência também com o TED, porque não é difícil quando você tem essa relação, né, com o momento contemplativo e tal, e como que você reage a essas coisas, o tempo da natureza, o tempo dos seus projetos, o tempo de germinar. Então é um entendimento de ciclos muito forte. Então esse conceito de slow, ele precisa muito de autoconhecimento, que você tem que entender os seus ciclos. Você tem que entender os ciclos da sua empresa. Então assim, não tem planejamento, como é que entende o ciclo da empresa, pelo amor de Santo Cristo? Não entende. Porque assim, você vai fazer um planejamento pro ano que vem. Não teve planejamento nesse ano, como é que você vê? No período de janeiro deu mais lucro, aí depois em março, aí isso aqui, aí entrou mais cliente aqui. Se não tem esse planejamento, se não tem esse controle, se não tem essas métricas, como é que você vai crescer? Então, gente, esse negócio do crescimento, ele depende muito de acompanhamento constante, melhoria contínua. Acompanhamento constante, melhoria contínua. Anotaram? Vamos escrever aqui, alguém? Acompanhamento constante, melhoria contínua. Essa é a resposta da pergunta. Pronto. Essa é a resposta da pergunta. Como conseguir ter um slow life nesse mundo e ainda assim atingir alta performance? É isso, né? Então você vai trabalhando exatamente esses blocos, entendendo o que é o seu trabalho. E muitas dos países, assim, eu trouxe até uma matéria aqui, ó, vamos abrir essa matéria aqui, ó. Os países mais produtivos têm as semanas mais curtas de trabalho. E aí? É trabalhar mais ou é trabalhar menos? Né? Então é acompanhamento constante e melhoria contínua. Pergunta para vocês que estão aqui, tanto nas suas atividades pessoais, quanto nas suas atividades da empresa. Existe acompanhamento constante? Existe melhoria contínua? Ou existe procrastinação? Ou existe falta de planejamento? Né? Valeu, Fê! Linda, obrigada. Então, é isso. A gente tem que focar nessa melhoria constante, nesse acompanhamento constante para poder ter resultados. Obrigada, Jeff. E anotem isso. Anotem num post-it, assim, ó, por perto. Né? Acompanhamento constante, melhoria contínua. E acompanhamento constante é diariamente olhar os meus números, diariamente olhar minhas métricas, entender quais são os processos. Vamos lá, muita distração no meu caso, a Fernanda colocou aqui. E distração é uma coisa que pega todos nós. Todos nós. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, falar um pouco de qualidade e de quantidade, aproveitar que a Fê puxou esse gancho. O que acontece? Todos nós temos distrações. Vocês concordam? Todos nós temos, alguns mais, outros menos, dependendo do seu ambiente de trabalho, né? Dependendo se você tem filhos, ou se você está trabalhando dentro de casa, ou do tipo, da natureza de trabalho que você tem. Enfim, todos temos distrações em menor ou menor grau. E se você tem um trabalho parecido com o meu, ou mesmo se você trabalha, me confirma aí. Provavelmente o seu fluxo, ele vai obedecer essa seguinte lógica. Dentro do seu trabalho, você vai ter processos que dependem do seu trabalho numa velocidade menor, que você precisa dar mais foco àquilo e aquela velocidade menor para desenvolver alguns projetos, tipo formatar uma aula, formatar uma proposta, ou entender ali um projeto de um cliente, né? Ou fazer uma venda mais elaborada, ou escrever uma... Enfim, que seja, não sei a natureza aí do seu trabalho, nem dos seus estudos, mas uma parte do seu trabalho, com certeza, é esse momento de concentração e onde você vai fazer as coisas mais lentas. Certo? Então, beleza. E vai ter uma outra parte do seu trabalho que é lidar com contínuas distrações. E-mail, WhatsApp, Instagram, muitas vezes, para quem trabalha com redes sociais, com pessoas, para quem trabalha dentro de times, né? Então, quando a gente tá olhando pro trabalho, sempre vai ter esse momento de concentração.
e sempre vai ter esse momento de distração, certo? Então essa aí é a matemática do trabalho. Quando a gente vai pensar em alcançar mais alta performance e ainda assim trabalhar menos, né? Trabalhar em cima daqueles 20%, o que é legal de pensar é ter uma atividade intensa, assim, de 1 hora, 3 horas, até 3 horas, na verdade, que vai ser seguida por uma atividade com uma qualidade bem alta de descanso e de processamento e de recuperação. Tipo, quando você tá lendo de noite, você vai dormir. E aí aquele período de recuperação na noite, no seu sono, ele vai fazendo muitas conexões naquilo ali. Entendeu? Então, o período de recuperação, o período de descanso é super interessante. Por isso que eu gosto dessa regra de 1 até 3 horas. O Ron Friedman, numa entrevista na Harvard Business Review, falou exatamente isso. Normalmente, temos uma janela de cerca de 3 horas em que estamos realmente focados. Podemos ter fortes contribuições em termos de planejamento, de pensamento e de falar bem. Então, o que acontece? Agende seu trabalho focado. 1 a 3 horas. É isso que você tem que agendar, cara. O resto é imprevisto, o resto é distração, o resto você não planeja. Planeja o seu trabalho focado. E aí, o resto você vai se adaptando de acordo com as semanas. Ou você acha que eu planejei, tem dias que eu planejei, vou ficar aqui 4 horas no e-mail. Não, ninguém planeja isso, minha gente. Pelo amor de Deus, ficar 4 horas no e-mail, ninguém planeja isso. Mas acontece, tem semanas que acontece, que eu tenho uma semana com fluxo grande, que eu tenho alunos para responder, que eu tenho entradas aqui e eu fico 4 horas no e-mail. Acontece, mas não é um planejamento. Meu planejamento que eu tenho que garantir são as minhas atividades pessoais. As minhas atividades principais, na verdade. Aqui, ó, Nutrigenômica Descomplicada. No meu caso, é subestimar o tempo das tarefas e vai embolando tudo. Ó, esse primeiro ponto aí, de subestimar o tempo das tarefas, é importante que você entenda o tempo das tarefas. Então, minha recomendação pra você, começa a mensurar essas tarefas, começa no dia a dia, pega 3 dias e coloca realmente o tempo que é. E não o que você supõe que seja. Coloca o tempo que é e começa a se planejar com isso. Aí depois que você entender o tempo que é, você fala, será que eu tô colocando muita firula nisso daqui? Será que eu tô fazendo isso daqui de uma maneira legal? Será que se eu encurtar, eu alcanço o mesmo resultado? E você começa a fazer testes. Mas primeiro você precisa entender o tempo real de cada coisa. E não supor esse tempo de cada coisa. Tá? Então quando a gente fala de qualidade versus quantidade, gente, muitas vezes não é que você, por ter 5 horas o trabalho vai sair melhor. Às vezes você tem 5 horas e fica ali perfeccionista colocando, sabe, amarrando o coisa ali que não existe. E aí você fica só colocando mais coisa e nunca tá perfeito, porque nunca vai estar, né? E você não fica satisfeito, então diminui esse período e começa a fazer testes. Mas primeiro entenda o real tempo das suas atividades, viu? Aí a dica pra você, pra ver o real tempo das atividades. Essa coisa do trabalho da semana, eu também achei importante de trazer aqui, porque eu tô fazendo uma semana 4-3, né? Então, quanto mais eu organizo o trabalho, quanto mais eu faço essa estruturação, mais eu tenho tempo pra poder me dedicar a outras coisas que são importantes. Então, mesmo que alguns empreendedores falem da coisa de acordar às 5 horas da manhã, gente, é isso. Não foca no outro, velho. Não foca no outro. Não foca no outro. Alguém escreve aqui pra mim nos comentários. Não foca no outro. 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 Beleza? Tô falando 10 mil vezes porque é isso. Não foca no outro. Se você for focar no outro, você nunca vai conseguir construir o seu sistema. Se você for focar no outro, você tá focando numa realidade que é do outro, que você não conhece. Que você não conhece os bastidores. Se você tá vendo um caminho que é certinho, com todos os próximos passos, com tudo assim, com não sei o que, tudo... É do outro, caceta. Não é seu, é do outro. Eu tô com a lua em leão, hoje eu tô atacada. Não foca no outro. É sempre pensando no seu sistema, na forma que você faz as coisas, na forma que a sua empresa funciona, na forma que os seus clientes respondem. Não o outro. Pronto, falei. Vocês pegaram aí, né? Não foca no outro, não foca no outro, não foca no outro. Então, beleza. Então, por quê? Porque quando a gente cai nesse lugar, a gente cai num lugar de comparação, a gente cai num lugar onde a performance do outro... Eu vou ficar me comparando com a minha professora de yoga, gente, pelo amor. Não tem a menor condição de eu ficar me comparando com a minha professora de yoga. Não tem a menor condição de eu ficar me comparando com os professores que eu aprendi produtividade, cara, porque eles estão anos à minha frente. Ou eu me inspiro, ou eu me lasco.
não foca no outro, tá? Então assim, semana 4-3. Eu tô aqui fazendo essa semana 4-3. Ela serve de inspiração pra você? Será que dá pra um dia ao longo do mês você separar um tempo pra você, uma sexta-feira no mês, ao invés de ser igual a Gabi faz toda sexta-feira? Mas será que eu consigo fazer numa sexta-feira, em um mês? É entender o que funciona pra você. Ah, não, mas eu tenho filho, então não vai funcionar dessa forma. Ah, mas eu tenho esse outro trabalho. Comparação é veneno, tá? Comparação é veneno. Não compara o seu esquema, né? O seu esquema, a sua lógica, o seu sistema, a sua realidade com a realidade de ninguém, tá? E por isso que é tão complicado a gente achar essa lógica pra gente, porque a gente tem que observar, a gente tem que analisar, a gente tem que parar pra fazer sites, a gente tem que coletar dados, mas as pessoas estão dispostas a fazer isso? Não estão. O que eu falei pra vocês? Acompanhamento frequente, melhoria contínua. Acompanhamento constante, melhoria contínua. O que eu percebo das pessoas que muitas vezes falam que não conseguem alcançar esse modelo da alta performance? Esse acompanhamento constante não está acontecendo e o foco nessa melhoria contínua também não está acontecendo, que é aí resultados imediatos. E não esse 1% melhor a cada dia. Gente, foca em fazer um pouquinho por vez. Ser humano, cara. Vai pegando recompensa e se abastecendo disso, né? Vale muito você alcançar coisas, que nem que seja numa unidade menor, para alimentar e você ganhar uma satisfação, do que ficar sempre inteiro frustrado porque não conseguiu alcançar as coisas. Olha só, já avancei porque hoje consigo trabalhar somente no período da tarde, mas de segunda a sexta. São períodos. Na realidade, a Nájila tá falando isso aqui, mas a Nájila é minha cliente, a Nájila tem, assim, um monte de empresa, entendeu? Espalhado. Tem empresa em Fortaleza, tem empresa em João Pessoa, tem empresa na Bahia, então é uma super vitória, Nájila. Olha, palmas para a Nájila. É isso que eu falo mesmo aqui online, desses exemplos, porque são períodos e essa é a realidade dela. Mãe, avó, à frente de empresa, né não? E conseguindo esse período. Por quê? Organizando, pensando na estratégia pra ela, pra empresa dela, e provavelmente teve que abrir mão de muita coisa aí, a gente sabe, né, Nájila? A gente sabe de todas as negociações e coisas que são feitas nos bastidores. É aquilo, né? Às vezes as pessoas falam dessas coisas e comparam os resultados e tudo mais, mas muita gente sabe das cachaças que você toma, né? Mas não sabe dos tombos que você leva. Então não foca no outro, nunca. Beleza, galera? Não foca no outro. Então, essa coisa de 1 a 3 horas e também de diminuir a carga horária é a forma que eu consegui também, mas através dessa organização, através dessa delegação. Uma outra regrinha que pra mim é muito importante, que eu aplico, gente, é a regra 90-91. O que é a regra 90-91? A regra 90-91 significa que nos primeiros 90 minutos do dia, eu dedico 90 minutos focada à minha prioridade do dia. Então, o que acontece? Geralmente, essa prioridade sou eu. Então, essa prioridade leva minha rotina matinal, as coisas que eu faço para meditar, yoga, geralmente. Quando não, eu pego e fico um tempinho com meu marido, porque ele passa o dia inteiro fora e eu trabalho também o dia todo aqui em casa, então a gente só se encontra de manhã e de noite, então eu foco em estar com ele. Então essa é uma regra bacana. Durante os primeiros 90 minutos do dia, eu tenho 90 minutos de foco na minha primeira atividade. Eu coloquei 90-90, mas que tal 30-31? 30 minutos de foco, né? Concentrado na minha primeira atividade. Então, a estratégia é essa, preserve as manhãs. Eu falo muito disso pra vocês, mas preserve as manhãs, tá? Porque isso vai trazer muito resultado. E na questão da empresa, quando me trouxeram a pergunta, eu me falei dessa coisa da empresa, acho que alguns pontos aí são importantes pra essa visão, né? Não foi de um dia para outro que eu alcancei o fluxo que eu alcancei. A cada dia eu tenho um entendimento diferente e melhor sobre esses processos, mas o que eu fiz foi isso. Primeiro, eu trabalhei numa mudança de mindset. Eu saí de um mindset de escassez para um mindset de abundância. E esse não é uma virada de chave, é uma coisa que eu trabalho todos os dias.
é uma coisa que eu trabalho todos os dias, que eu faço terapia, que eu converso, que eu falo sobre as coisas, que eu abro meu coração aqui pra vocês e vejo feedbacks, entendeu? Então, mudança de mindset foi um primeiro passo pra mim. Depois, trabalhar em construção de objetivos, metas, alinhamentos, processos pra tocar esses objetivos. Mudança de comportamentos e hábitos. Sem mudar comportamento e hábito não dá. Não dá. Tá? Não dá pra você continuar tendo uma performance e querer ter alta performance e não cuidar da sua alimentação, não cuidar da sua atividade física, não cuidar do seu sono. Não dá, tá? Não dá. Então, assim, hoje eu tô atacada, tô falando só a real aqui, pronto, falei. Não dá pra ter alta performance e não mudar de comportamento. Não dá pra ter alta performance e gastar 3 horas por dia na frente da televisão. Não dá. Porque certas coisas consomem a sua energia e se você está buscando por alta performance em determinado momento, em determinada área da sua vida, você vai ter que direcionar energia, vai ter que direcionar tempo. Então, fazendo isso, meu amigo, minha amiga, tem que focar. Então, assim, é mudança de hábito, é mudança de comportamento, sim, senhor. Outra, é entendimento de ciclo, tá? Entendimento de ciclo não é assim, comecei a academia aqui... Aí passou um ciclo, aí no próximo mês eu já quero ter... Não é assim, gente. Ciclos são como é que funcionou meu mês, como é que funcionou minha semana, como é que foi esse trimestre, como é que foi o andamento da empresa nesse trimestre, quais foram as minhas métricas de rede social, quais foram as minhas métricas de tráfego, quais foram as minhas métricas de vendas, quais foram as minhas métricas de campanha, quais foram os feedbacks dos meus clientes, porque se não tiver isso, não tem análise para ser feita. Só tem suposição a ser feita. E suposição, a nossa mente inventa um monte de coisa. E se a gente não tem esse controle, a gente fica na ansiedade. Tá? Então, entendimentos de ciclos é como eu funciono, como a minha empresa funciona a cada semana, a cada mês, a cada trimestre, a cada ano. Porque em cima disso, eu vou entender os ciclos e eu vou respeitar esses ciclos em cima de o que eu consigo fazer a cada semana. O que eu posso delegar a cada semana? Quanto que o meu investimento cabe a cada semana, a cada mês, a cada trimestre? O resultado é esse, porque o ciclo, ele não te traz apenas um entendimento do que você pode fazer naquele tempo. Ele te traz um entendimento de quanto de dinheiro você pode investir naquilo, de quanto de energia você pode investir naquilo, do quanto de vida você pode investir naquilo. E perceba, por ter um estilo mais de vida mais minimalista, mais essencialista, muitas das coisas que precisavam de dinheiro para ser pagas e que se usavam o meu tempo para isso eu não tenho mais. Então, por isso eu tenho mais tempo, porque eu resolvi escolher ter mais tempo. Então, entendimento de ciclos. Outra, estruturação pessoal, estruturação empresarial. Estruturação significa entendimento das áreas, o que está dentro de cada uma dessas áreas, o que essas áreas, né, o que faz parte dessas áreas que é realmente comigo, o que eu posso delegar, como que funciona, e se eu ficar doente, quem é que vai cuidar disso? E se acontecer aquilo, como gente, na organização, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. A gente planeja as coisas. Na hora que a gente tá planejando as coisas, a gente olha pra uma área e fala assim: o que pode dar merda nessa área? O que já deu merda nessa área? Como é que eu vou colocar uma atividade aqui pra não dar merda nessa área? Entendeu? Então, assim, quando você tá fazendo sua estruturação pessoal e sua estruturação empresarial, você tá olhando pra todas as áreas, pra todos os imprevistos e buscando conter essas crises, conter esses imprevistos. E em cima dessa estruturação, Gabi, não vai ter mais imprevisto nunca mais na minha empresa. Vai! Mas num volume menor. E você vai programar, você vai planejar o que é o seu trabalho principal pra poder, né, realmente trabalhar em cima dessas pendências aí, tá certo? Então, essa é uma listinha, gente. Vamos aqui, ó, vou até dar um espacinho pra vocês tirarem um print. Tirei um print da tela. São coisas a serem trabalhadas. Inteligência emocional é uma coisa a ser trabalhada, porque em cima dessa alta performance vão ter uma coisa de pressa, da aceleração, vai ter uma coisa de cobrança, vai ter uma coisa da comparação te chamando o tempo todo. Se você não se ligar, você pode pifar caindo em cima disso daí. A outra questão é trabalho em equipe. Sozinho a gente não faz nada. Então, como que eu consegui alcançar e ter crescimento na minha empresa? Eu deleguei. Eu não faço sozinha. Não tem como. Hoje eu tenho gerindo mais ou menos cerca de 1.500 usuários, né, de alunos, clientes e tal, nas minhas redes. Seria uma loucura se eu falasse que eu faço isso sozinha, não faço. Eu preciso de pessoas e essas pessoas que estão comigo me ajudam muito, muito, muito. E, gente, parece besta, mas são coisas assim que
eu falo e repito pra vocês, mas se vocês não colocarem na prática, vocês não vão sentir, que exerce sua criatividade. Criatividade precisa de espaço. Você enxerga coisas diferentes quando está em espaços de contemplação, quando está em espaço de respiro, e quando você está executando alguma coisa, está diante de uma tarefa, significa que você já está lá para resolver o problema. O espaço contemplativo te permite pensar sobre o problema e entender como resolver o problema de uma maneira melhor. Então é aquela coisa do Arquimedes, né? Ele entrou lá e saiu correndo falando, eureka, descobriu, mas ele tava lá na banheira. Sossegar e ter uma ideia na banheira, né? Verdade? Então a criatividade, ela precisa de espaço. Ela precisa. Então quando a gente fala em alta performance, não adianta ter alta performance só pensar em execução. Pense em descanso também, porque isso é muito importante. E, por fim, mas não menos importante, quero reforçar, não deixe as suas manhãs de lado. Pense numa regrinha para suas manhãs, certo? Vocês sempre me perguntam de livros aqui, então segura que hoje eu separei vários, tá? Então ainda temos mais 10 minutinhos aqui de transmissão. Eu quero contar alguns livros para vocês sobre esse assunto. Alguns estão em inglês, então dá um print, depois vai lá no Google, vai lá, olha, põe pelo título e põe pelo nome que vai ter, se vai ter em português ou não, né? Santo Google ajuda a gente, é uma benção, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que eu já tô na luz, tá ficando escuro. Ah, já escureceu, ó. Gente, tá escurecendo tão cedo aqui. Oi, vai pra lá. Agora são 5 horas e já está assim. Esse assunto é importante também, olha só que doido. Quando tá mudando, né, o clima agora, tá entrando inverno, a minha produtividade eu já tenho que pensar de uma outra forma, né? Então eu faço essas negociações porque eu já me diminui a energia. Então, outro ponto aí, né? Cada um no seu ritmo, ciclo de inverno, ritmo diferente, entendimento inclusive do que eu coloco de atividades dentro desse período para fazer dentro da minha empresa. Né não? Vamos lá. Vamos, quero rever esse vídeo e vou ter que dormir, André. Vai descansar, Flor. Fica gravadinho aqui, depois você volta, pessoas. Eu adoro quando vocês ficam aqui acompanhando. Tô terminando, jazinho. Só vou dar aqui as dicas dos livros. Primeiro, meu livro, Conexão Essencial, fala sobre minimalismo digital, fala sobre essa busca pelo menos é mais, tá? Esse outro livro aqui é um livro do Charles Duhigg, o autor do Poder do Hábito. Em inglês ele se chama Smarter, Faster, Better. Ó, printa aí a capa. Printaram. Beleza? Smarter, Faster, Better. Ele fala como que você consegue trabalhar melhor em cima de atitudes mais inteligentes, mais rápidas e melhores, mas que nem sempre tomam mais tempo. Então, outra recomendação bacana. Esse outro livro aqui que eu encontrei o autor, gente, na sexta-feira, na minha cesta de conexões. Foi super importante, ele assinou meu livro, fiquei tão emocionada, olha. Vou até mostrar, calma. Aquela besta, ó. Muito bom quando a gente encontra alguém que a gente admira, né? Esse livro me ajudou muito, ele tem em português também, Descansar, em português, Rest. E esse, ó, vale demais, me ensinou muito sobre esses processos. Porque você faz mais coisas quando você trabalha menos. Printaram? Esse é outro, beleza. Outro, esse é Slow, Simple Living for a Frantic World. Então esse daqui fala sobre como você consegue ter uma vida mais slow num mundo meio acelerado, meio doidinho, meio corrido, que nós já conhecemos como é que funciona. Ele é um livro de estratégias práticas, mas que fala de mindfulness, que fala de declutter, como que você faz. Olha que louco, olha a lógica, né? Ele primeiro fala de destralhamento, depois ele fala de mindfulness dentro do livro, depois ele fala disconnect to reconnect, ou seja, minimalismo digital, né, minha gente? Ou seja, a pessoa tá falando a mesma coisa que a Gabriela fala, então cola aqui em mim, que é sucesso também. Eu tô muito lua em leão hoje, vocês não estão me aguentando, né? Nem eu tô me aguentando hoje, mas eu adoro. Outro livro, My Morning Routine. Esse fala minhas rotinas. Ó. How Successful People Start Every Day Inspired. Então esse daqui fala sobre como várias pessoas começam as rotinas delas, vários empresários e tal, iniciando amanhã, como eles começam amanhã. E aí as rotinas deles estão nesses livros. Nesse livro. Você vai colocar a lista em algum lugar depois? Posso colocá-lo. Eu coloco aqui nos stories pra vocês. O que vocês não me pedem, né, gente? Eu faço super. Vou colocar essa listinha.
Mas é híbrido, tá aí pra guardar. Falando um pouquinho mais sobre eles pra vocês verem o que é realmente válido de procurar, tá? Aqui, esse é o Boredom, é um livro recente que eu li, ele fala sobre o poder de ficar entediado. Então eu acho muito interessante porque às vezes a gente tá buscando um estilo de vida mais slow, mas a gente não sabe viver esse slow porque ainda tá no ritmo acelerado. Então todos esses livros ajudam você a entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Todos eles têm em português? Não são todos que têm em português, tá? Os que têm em português, esse tem em português, esse não, o Boredom não tem em português, o My Morning Routine tem em português, o Slow eu não sei. Então tem que pesquisar, gente. Eu vou colocar a listinha, vocês têm que pesquisar. Esse tem em português, o Rest, e esse tem em português também, do Charles Duhigg. Tem que botar o Google aí pra funcionar, que eu não sei todos. Esse também, tá? Gente, esse livro é livro de cabeceira. Eu leio uma frasezinha dele todos os dias. Lindo! Lindo! Lindo, 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 lindo. Esse livro é maravilhoso. Em inglês ele chama The Things You Can See Only When You Slow Down. As coisas que você consegue ver quando você diminui o ritmo. E, cara, lindo, lindo, assim. Pra dar de presente, pra ter em cima da mesa, pra ler uma frase por dia. Lindo, lindo, assim, mesmo. Eu amo esse livro. Li esse ano também. How to Do Nothing. Resisting the Attention Economy, não tem também em português, então tô dando referências pra vocês aí de um assunto que também é novo, então a bibliografia em inglês é maior, né, galera? Então eu tenho pesquisado muito em bibliografia em inglês pra trazer conteúdos pra vocês, porque aqui tem mais material sobre isso, sobre esses assuntos mais recentes, economia de atenção e tal, então outro livro super bacana. The Joy of Missing Out. Outro livro super legal para entender como achar esse balanço entre o slow life e a correria, né, do dia a dia. The Joy of Missing Out, não é The Fear of Missing Out, né? Então, outro livro aí muito legal para essa lista. Depois eu tiro uma fotinho aqui, ó, dessa pilhinha e ponho lá nos stories para vocês, tá bom? Então, vocês perguntam lá pro Dr. Google o que tem em português, se interessaram para algum e depois me contem. E eu vou pedir um favor para vocês, lá no post de hoje, que foi o post que eu falei sobre burnout e tal, vai lá, comenta o que achou dessa live, se faz sentido isso pra vocês, se você tá sofrendo com essa realidade de, tô trabalhando muito, mas não tô me sentindo produtiva e tal, porque a questão do slow life, gente, é uma questão de aplicação, tá? E essa questão de aplicação, eu tenho visto isso com muitas pessoas, tenho visto isso com muitas clientes, então só finalizar isso daqui, só 2 conteúdos que são, assim, importantes pra quem está nesse ritmo, quem está buscando realmente se conectar com o mais importa e aproveitar o tempo aí, alcançar mais resultados e trabalhar nessa alta performance real, oficial, que é simplesmente você alcançar um estado de equilíbrio verdadeiro, cuidando de todas as áreas da sua vida, sendo altamente produtivo, mas sem deixar você pra lá. Laboratório de Produtividade. Essa semana é a última semana de inscrições, a gente começa o próximo ciclo em novembro, tá? Agora no dia 26 de novembro e a gente recebe alunos até o dia 26. Depois do dia 26 a gente não recebe mais alunos e a próxima turma será apenas em junho do ano que vem. A cada mês nós temos encontros mensais para acompanhar isso, então essa é uma dica. E por fim, mas não menos importante, no final do mês eu vou dar uma aula a R$35, exatamente, R$35 sobre Business Flow, que é uma aula para empreendedores e como você pode organizar o seu sistema como empreendedor. Veja bem, R$35. Então, para você que é empreendedor, para você que está assistindo aqui essa aula, uma aula importante para você pode ser o Business Flow. R$35 eu vou te mostrar a estrutura de organização que é importante para você ter. Essa parte que eu falei da minha lista, que é a estrutura pessoal e a do seu negócio para você evoluir. Caiu? Beleza, minha gente? Hoje eu falei bem muito, né? Hoje eu falei bem muito, mas esse assunto rende pra caramba, é o assunto, né? Bem o viés ali do meu trabalho. Espero que vocês tenham curtido essa reflexão e entendido que slow life e alta performance depende de execução, mas depende de descanso, depende de disciplina, depende de execução e depende de planejamento. E para planejamento é isso que vocês podem contar aqui comigo, que a gente vai, junto a gente vai crescendo nisso daí, certo? Quem tá atrás do laboratório de produtividade, não perde, não deixa pra depois, porque essa é a última semana, aulão Business Flow, tá lá no meu site pra fazer também essa inscrição. Se você é empreendedor, não perde essa oportunidade. Fechou? Ju, Andréia, Nájela, Fê, lindonas,
Muito obrigada pela presença de vocês aqui ao vivo e pra galera que tá assistindo depois na gravação. Obrigada também por separar esse tempinho na nossa troca aqui, porque se a gente tá aqui na internet, que a gente faça dessa nossa conexão uma conexão essencial, aonde a gente cresça juntos, né não? Boa noite pra vocês, bom dia pra quem tá começando aí na gravação e a gente vai se falando. Ao longo dessa semana eu pretendo trazer um pouquinho mais de conteúdo sobre isso pra ir refletindo com vocês, tá? Beijo, minha gente. A gente se vê na próxima live. Boa semana aí pra todo mundo. Tchau, tchau.